Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Estou aqui de novo para mais um vídeo e hoje eu vim aqui falar sobre como a saúde intestinal determina sintomas autísticos. Se você quer saber mais sobre esse assunto, fica até o final. Chama a vinheta, James. Bom, gente, estou eu aqui de novo, né? Gostaria que vocês curtissem, compartilhassem, me ajudassem a arrancar esse vídeo para que o maior número de pessoas possíveis fiquem sabendo dessa informação, tá? Eu, como sempre, sou suspeita para falar da nutrição, né? Porque eu amo, simplesmente sou apaixonada. E, enfim. E hoje eu vim aqui falar como isso é importante, como os nutrientes agem, como a saúde do intestino age para piorar ou melhorar sintomas autísticos, obviamente, em crianças autistas, né? Ou então crianças com TDAH, né? Crianças com síndrome de Down, entre outros, né? Mas basicamente eu vou falar mais sobre o autismo, vou dar uma ênfase maior no autismo, né? Enfim, eu trouxe aqui de novo, né? Mais um slidezinho pra gente, tá? Deixa eu fazer aqui a transição. E eu vou falar um pouquinho sobre a disbiose intestinal. Para quem nunca ouviu falar desse termo, a disbiose é a desregulação da simbiose, né? É a desregulação das bactérias intestinais, né? Que deveriam estar em ótimas condições, de acordo com a genética, a constituição genética, a constituição familiar desse paciente, porque cada um tem uma microbiota única e cada um deveria ter uma microbiota ideal única de acordo com as características individuais. Né? Hoje em dia não é a mesma microbiota para todo mundo, né? Isso é determinado por diversos fatores, né? Mas a disbiose é esta desregulação que causa alguns sintomas, né? Então, vamos lá. Aqui nesse esqueminha, tá aqui que a boa microbiota intestinal age nos enterócitos. O que são os enterócitos? São as células do intestino, né? São as células do intestino onde existem aquelas vilosidades. Para quem nunca ouviu falar, o intestino ele é cheio de coisinhas assim, ó, parece umas cobrinhas, onde é absorvidos os nutrientes, é absorvidos a água, né? Então, essa microbiota intestinal, seja ela boa ou ruim, ruim não quer dizer que ela seja patógena, tá? Bactérias patogênicas causam alguns tipos de doenças, mas as bactérias ruins não necessariamente causam doenças visíveis, elas podem ser mascaradas. Eu acho que deu para entender, né? Então vamos lá. A boa microbiota, né, ou até a ruim também, elas agem nos enterócitos. Mas no caso, a boa microbiota ajudam a quebrar os nutrientes. Hoje em dia existem bactérias intestinais que até produzem nutrientes, produzem vitaminas. Um exemplo é a vitamina B12. Alguns tipos de bactérias produzem vitamina B12, né? Também produzem vitamina K, né? Basicamente a K3, não, a K2, né? Basicamente a K2, né? Então, as bactérias intestinais, elas são muito importantes. Porém, no autismo, né, em 90% das crianças autistas, óbvio que sempre tem aquela criança que não é assim, sempre tem a exceção, a gente não pode generalizar, e mesmo que a gente esteja generalizando, cada um tem um problema específico com a microbiota, os problemas não são iguais, né? No autismo existe essa desregulação, né? Por diversos fatores, e isso desregula tanto a quebra de nutrientes, quanto a absorção de vitaminas, quanto a produção de vitaminas, quanto a metilação de nutrientes. A metilação de nutrientes é fundamental para que esses nutrientes sejam absorvidos e utilizados na célula, né, dentro do nosso eritrócito, nas vias metabólicas, né? Então, isso tudo acontece dentro do intestino do autista, tá? Da grande parte deles. E o que isso tem a ver com sintomas autísticos, né?
Eu vou falar hoje aqui sobre uma polêmica, mas é polêmica quando as pessoas não sabem do que estão falando, né? Eu vejo muitos profissionais, não cito o nome de maneira alguma, porque são vários. Também vejo muitas pessoas leigas reproduzindo o que esses profissionais dizem sobre a falta de comprovações científicas com relação a isso, o que é uma mentira, né? Esses dias eu vi no Instagram de uma amiga minha, né? Não vou falar o nome dela aqui, mas ela vai saber, se ela ver o vídeo, ela vai saber que é ela que eu tô falando, que ela colocou assim no Instagram: isso não tem comprovação científica, não tem estudo. Não, ela falou assim: não, isso aqui não tem estudo. Aí ela colocou: será que o PubMed tá fora do ar? O PubMed, para quem não sabe, é um site que tem compêndios de revistas com relevância científica, ou seja, revistas indexadas com alta relevância científica, onde a gente acha os artigos científicos mais novos e até os mais antigos também. Então, tudo que sai no meio acadêmico, no meio da ciência, com relação a vários assuntos médicos, nutricionais, né, da saúde, a gente acha no PubMed. Isso é um compêndio, é como se fosse um site que tem um compêndio do mundo inteiro, né? Então, se não tem comprovação científica, é porque a pessoa não está olhando no PubMed ou em outros sites, né, de revistas indexadas. Então, gente, profissionais da saúde vão estudar, né? Vocês estão ficando defasados e estão atrapalhando o trabalho das pessoas que não estão defasadas, porque vocês desmentem informações extremamente úteis, né? Extremamente importantes para a saúde dessas crianças, desses indivíduos, seja ele criança, adulto ou idoso. Não estou falando só de autismo, estou falando de vários outros assuntos, várias outras coisas. Então vamos lá, vou falar hoje de uma polêmica, tá? Sobre os peptídeos de glúten e caseína. O que são os peptídeos de glúten e caseína? O glúten, ele é uma proteína proveniente do trigo, malte, cevada, né, centeio. E ele é um pouco maléfico em alguns casos. Por que em alguns casos? Porque não são todos que sentem, né, reações. Hoje em dia existem várias doenças, existe a doença celíaca, existe a intolerância ao glúten não celíaca, mas apesar de alguns autistas serem celíacos ou terem intolerância ao glúten não celíaca, não necessariamente seja isso que esteja provocando sintomas autísticos. Eles podem ser também, né? E existe também um parecer do nosso conselho, do meu conselho do CRN, né? Conselho Regional e aliás, Conselho Federal de Nutricionistas, com relação a sair tirando esses alimentos da população em geral. Não é assim que se faz as coisas, né? Tudo precisa ser analisado individualmente. Cada indivíduo ele é biologicamente individual, né? Desde a constituição genética até a constituição ambiental, né? Então, o glúten é uma proteína proveniente desses alimentos e a caseína é a proteína proveniente do leite da vaca. Isso não quer dizer que a criança seja alérgica. Existem também crianças autistas alérgicas à caseína, né? Que tem alergia à proteína do leite de vaca, como outras proteínas também. Mas não necessariamente seja a alergia que esteja causando sintomas autísticos. E eu vou mostrar por quê, né? Os peptídeos de glúten e caseína são basicamente a caseomorfina e a gluteomorfina, né? Esse nome morfina, ele no final do nome, ele não está aí à toa, tá? O que acontece com os peptídeos do glúten e da caseína? Existe em alguns intestinos autísticos uma hiperpermeabilidade intestinal. Comenta aqui embaixo se você quer o vídeo falando sobre a hiperpermeabilidade intestinal, que é o leaky gut. Para quem nunca ouviu falar, se vocês comentarem e quiserem esse vídeo, eu faço um vídeo falando só de leaky gut para vocês, tá? Então, existe uma hiperpermeabilidade intestinal que vai gerar desde problemas imunológicos até alergias, que também são problemas imunológicos, aliás, até um probleminha aqui na cabecinha desses pacientes, tá? Esses peptídeos, eles conseguem atravessar o intestino, eles deveriam estar quebrados, mais quebrados por uma enzima que chama dispeptidopeptidase, que é a DPP4.
Porém, existe algum polimorfismo eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas existem polimorfismos que dificultam a quebra por essa enzima da maneira que deveria acontecer, e esses peptídeos, da maneira que foram quebrados erroneamente. Gente, é uma forma bem chula de falar, mas é para o bom entendimento, né? Então, eles foram quebrados de uma maneira errada, digamos assim, não da maneira correta, e essas moléculas quebradas, elas atravessam a barreira intestinal e entram na corrente sanguínea. Uma vez na corrente sanguínea, quando a gente acha que as toxinas, quando a gente acha que tudo aquilo que entra pelo intestino vai fazer mal só no intestino, a gente está muito enganado. Ele vai fazer um efeito sistêmico, ou seja, um sistema no corpo inteiro, tá? Uma vez na corrente sanguínea, ele atinge qualquer órgão. Só que onde que ele vai atingir? Lá na cabeça. Por quê? Existe uma barreira lá na cabecinha de todo mundo, não só dos autistas, que chama barreira hematoencefálica. Como o próprio nome diz, essa barreira, ela é selecionadora, ela seleciona, ou pelo menos deveria selecionar, os nutrientes e substâncias que deveriam entrar nela. Porém, ela também fica permeável por N problemas, por problemas de detoxificação desses pacientes, né? Eles têm alguns probleminhas para detoxificar substâncias nocivas, por alguns metais pesados, então modificam o funcionamento dessa barreira. E esses peptídeos e outras substâncias nocivas que fazem mal a esses pacientes, uma vez na corrente sanguínea, entram na barreira hematoencefálica que não deveriam entrar. E aquilo que deveria entrar muitas vezes não entra, né? Por N problemas, por falta de uma metilação. Se vocês quiserem também que eu faça um vídeo sobre metilação, comenta aqui embaixo também, ok? E aí, entrou lá na barreira, não tem mais o que fazer. Esses nutrientes vão gerar uma neuroinflamação, né? Pensem assim, quem aqui, obviamente eu acho que todo mundo já passou por isso na vida, sem querer entrou uma farpa dentro do dedo. Sabe aquela farpa de madeirinha que entra no dedo e a gente não percebe? Passa um tempinho, ela começa a doer, inflamar, ficar vermelhinho. É um objeto estranho dentro da sua pele, mesmo que seja na pele aqui na derme, superficialmente, aquilo vai gerar uma inflamação pequena. Uma farpa dói, não dói? É a mesma coisa. Se esses peptídeos ou outras substâncias entram na barreira e não deveriam, é um corpo estranho ali dentro. Então, vai gerar uma neuroinflamação, como a inflamação do dedo, que é pequena, porém na neuroinflamação o problema é um pouco mais grave, né? E isso afeta diretamente a transmissão, a neurotransmissão do sistema nervoso central, né? Para quem não sabe, 80% da nossa serotonina e 50% da nossa cerca, né? Da nossa dopamina é produzida no intestino, né? Então, problemas intestinais também diminuem a produção de alguns neurotransmissores e isso também contribui para afetar a neurotransmissão. Então, pensa, esse paciente, ele já tem um problema intestinal ou uma questão de microbiota instalada, já tem uma diminuição de neurotransmissão, de neurotransmissores produzidos no intestino, né? E aí, ainda por cima, tem uma neuroinflamação numa barreira que deveria selecionar nutrientes, mas não selecionou direito e entrou e deu essa neuroinflamação. Junta as duas coisas, essa criança, ela vai ficar agitada ao extremo. Ela vai ficar irritada, agitada, com sintomas estereotipados. Então, crianças que têm aquele autismo regressivo, sabe? A criança começou a melhorar. Aí, do nada, ela começa a regredir. Pode contar que tem algum probleminha aí no intestino ou na alimentação que está gerando isso. Aí vai no neuro, vai no psiquiatra, aumenta o remédio. Às vezes nem necessariamente, nem era necessário dar essa medicação, né? Depois, se vocês quiserem que eu faça um vídeo também sobre medicação, comenta aqui embaixo que eu também vou fazer, tá? Então, as terapias começam a não dar certo, começa a demorar. Então, assim, a nutrição ela é fundamental, gente. Ela é fundamental
para que o suporte medicamentoso quando necessário, porque tá cheio de gente dando medicamento para criança autista que não precisa, né? Para suporte medicamentoso, suporte das demais terapias seja efetivo, né? Como é que você vai tratar algo se você não coloca a base, se você não dá sustentação numa via metabólica, se você não dá sustentação neurológica, se os neurônios dessas crianças estão cada vez mais tóxicos, está recebendo uma toxicidade imensa de N substâncias, inclusive provenientes da alimentação, né? Ah, mas é por isso que a gente tem que tirar glúten e caseína de todo mundo. Não, tudo depende do indivíduo, tudo tem que ser analisado, né? Existem exames para fazer, existe uma anamnese para fazer, existem perguntas chaves que a gente vai identificar se essa criança vai se beneficiar disso ou não. Ah, mas o meu filho ele é seletivo. Obviamente que eu não vou tirar algo que ele come, sendo que ele só come aquilo, tudo tem que ser tratado, né? A gente não vai sair por aí já de cara tirando tudo, não. A intervenção nutricional, ela é muito ampla, ela começa aos poucos, é uma criança, eu tô falando de criança, gente, autista, independente, ele não deixou de ser uma criança, óbvio, a não ser que ele tenha crescido, né? Mas crianças autistas são crianças. O autismo é só uma condição, é só uma coisinha. Ele não deixou de ser uma criança. Então, temos que tomar cuidado com relação a isso, certo? Eu vou falar mais algumas coisinhas aqui. Deixa eu, deixa eu mudar aqui o slide, né? Vou falar aqui. Vamos lá. O glúten e a caseína. Opa! Então vamos lá. Nos enterócitos da autista, o que acontece, né? Existe também um fato importante que é um envelhecimento precoce das células, né? Por conta de algumas toxinas, por conta da destruição dessas células antes do tempo, por diversos fatores, né? E pela baixa produção enzimática também. Então, não é assim, quando eu falo envelhecimento celular, gente, não é que a criança vai ficar velha, tá? É a destruição precoce dessas células. Então, por conta desse envelhecimento celular precoce, existe a diminuição da produção enzimática, tá? E prejudica a quebra daquela proteína que eu falei, da caseomorfina, da gluteomorfina, pela dispeptidase, que é a DPP4, uma dessas enzimas. Tem outras também, né? Então, existe um problema que a gente chama de metilação intestinal inadequada. O que é isso? Eu vou falar, se vocês quiserem, já disse isso. Comenta aqui embaixo se vocês querem que eu fale um pouco sobre metilação intestinal, que eu explico o que é metilação. Mas a falta dessa metilação, ela é provocada por fatores genéticos, porém a genética ela não é soberana. Como eu sempre digo, não é porque você tem o gene do câncer que você vai expressar esse gene. Tudo depende do que você faz para expressar ou não esse gene, tá? Então, depende de pesticidas, fungicidas, antibióticos, chumbo, cobre, outros metais pesados, falta de nutrientes de sustentação, falta de nutrientes que ajudam essa criança, né? E aí diminui mesmo mais um pouco essa enzima por algum polimorfismo genético e por fatores que agravam como essas substâncias e diminui a quebra desses peptídeos e piora tudo. Gente, se vocês soubessem quanto de criança que eu pego, o quanto de criança que eu pego com esses problemas, vocês vão ficar assim abismados, sabe? Abismados. Mas enfim, era isso que eu queria dizer hoje, tá? Então, se o seu filho teve um autismo regressivo, ou se o seu filho começou a ter sintomas autísticos depois de uma porrada de antibióticos quando ele era criança, né? Quando ele era bebê, ou ele foi exposto a algumas substâncias, às vezes a gente nem sabe quais são, às vezes pode ser até da panela que você cozinha, até da profissão do seu esposo ou sua profissão, né? Por exemplo, eu pego muita criança que são filhos de agricultores e tem um contato muito grande com o glifosato, né? O glifosato, ele é um pesticida
Aliás, ele não é um pesticida, ele é uma substância feita para crescimento da soja. A soja brasileira ela é transgênica, então a soja ela é dependente de glifosato. Só que isso acaba prejudicando, então crianças acabam nascendo com predisposição a serem autistas, né? E aí acaba que acontece alguma coisa ambiental, essa criança desenvolve sintomas autísticos, né? Ou então essa criança ela começa a piorar depois do uso de antibióticos ou de outras substâncias, né? Ah, mas é culpa minha? Não, não é, gente. Não é culpa de ninguém, ninguém tem culpa, né? Essa criança, ela tem um fator genético importante e foi dado um estalinho, né? Mas nada que a gente não possa reverter. Eu sempre digo, existem inúmeras causas do aparecimento do autismo, né? Não dá para dizer com certeza qual foi aquilo que causou naquela determinada criança. Ah, mesmo que ela tenha um gene para o autismo, causou. Não necessariamente foi isso, né? Pode ter sido isso combinado com alguma outra coisa. Mas é importante dizer que os agravos a gente sabe qual é. E os agravos a gente sabe qual. Dá para tirar os agravos e dá para melhorar a qualidade de vida, os sintomas dessa criança a curto, médio e longo prazo. O intuito da intervenção nutricional, ele não é só no hoje, tá? Ele é tido para que a criança ela consiga crescer, ela consiga ter uma família, constituir família, cursar uma faculdade, ter uma vida acadêmica, ter um trabalho quando ela for na idade adulta, né? Então, o intuito da intervenção nutricional ele é para curto, médio e longo prazo. E ele precisa iniciar o quanto antes em qualquer criança autista, tá? Porque existe uma tríade que quando a criança tem um diagnóstico de autismo, o médico ou ele dá medicamento, às vezes não precisa, na maioria das vezes não precisa, tá? Nada contra, mas existem medicamentos que não são necessários naquele momento. E mãezinhas, leem a bula, vão estudar. Cuidado com o que qualquer profissional dê pro seu filho, porque hoje em dia é muito fácil você canetar uma coisa e tó. Ah, não tá fazendo efeito, aumenta a dose, tó. Tá? Então, mãezinhas, leiam a bula, tá? E existe essa tríade, como eu havia dito, existe a tríade. Teve o CID lá, F84, autismo. Vamos dar medicação, mandar para terapia. E a sustentação metabólica da medicação e da terapia, que é a nutrição. Ninguém faz isso. Isso determina tudo na criança. Se você fizer isso sem a nutrição, a terapia que deveria durar 1 ano, 2, dura 4, 5, 6. A criança chega na adolescência ainda com vários problemas. Não que isso vai curar. Gente, não existe cura para autismo. Se alguém um dia falar para vocês que vai curar o autismo do seu filho, essa pessoa é uma mentirosa, um mentiroso, um charlatão. O que existe é a diminuição dos sintomas autísticos, né, a ponto dessa criança ter uma vida mais perto do comum possível. E olha, consegue. Eu tenho vários pacientes que conseguem, tá? Eu tenho pacientes que não desfraldavam com 5, 6 anos, começou a terapia nutricional, pá, desfraldou. Pacientes que não falavam, estavam no fono, estavam no TO, estavam em todas as terapias possíveis. As coitadas da terapeuta fazendo de tudo para criança. Começou a terapia nutricional, pá, começou a falar. Óbvio, não é assim, começar a falar igual eu que falo mais que a boca, mas começou a balbuciar, começou a falar, começou a evoluir, né? Então, gente, é isso que eu quero que vocês saibam, tá? A importância da nutrição. Eu vou trazer outros vídeos aqui, né? Eu pretendo colocar vídeo toda semana. E outra coisa, eu queria dar um recadinho. Eu vou começar a fazer uma série de vídeos de relatos de mães de autistas, tá? Sobre a intervenção nutricional, desde quando nasceu até os dias de hoje. Então, se você tem interesse que o seu relato seja lido aqui para incentivar outras mães, porque é muito difícil, gente. Olha, é muito difícil você. Existem as duas coisas. O diagnóstico ele é difícil e a falta dele é difícil. Quando você vai em médico, pula de médico por médico e ninguém dá um diagnóstico pro seu filho, isso é difícil, isso é uma angústia. E quando você recebe o diagnóstico também é uma angústia. Mas isso nada, não é o diagnóstico que vai mudar alguma coisa, isso nada está perdido, tá? Então, o meu intuito com esses relatos é que outras mães
escutem, se alegrem e possam correr atrás da maneira correta, possam ter forças para cuidar do seu filho, possam ter um direcionamento, assim como as outras mãezinhas dos relatos tiveram. Então, gente, se vocês quiser ter o seu relato lido aqui, é só trocar os nomes dos relatos. Todos os nomes de todas as pessoas envolvidas no relato, eu preciso que seja trocado, tá? Eu prefiro assim. Mas mandem um relato pro e-mail que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, com o título Relato de e o título do relato, tá? Para ser lido aqui. Aí eu pretendo toda semana fazer uma live com os relatos, tá? Para incentivar. Você que é mãe, você sabe como é difícil, né? E olha, eu admiro muito vocês, porque mãe de autista, vocês são muito porretas no que vocês fazem, tá? Não é fácil, mas vocês conseguem. Vocês têm força, tá? E eu tô aqui para ajudar, tá bom? Então, é isso que eu queria dizer. Eu queria pedir também que curtam, compartilhem, me ajudem a ranquear esse vídeo, se inscrevam no meu canal, tá bom? E é isso. Um beijo no coração. Fiquem com Deus.